assim, né, você puder explicar um pouquinho o que foi o projeto, né, para a gente poder ter todas Uhum, as informações contextualizadas, né? uhum, Como é que foi que surgiu essa ideia para fazer essa pesquisa, né, essa consulta? aham. Assim, eu costumo ficar com o radar ligado em questões que vão aparecendo no Uhum, noticiário, no debate público. Então, às vezes, me dá a curiosidade de saber como é que tá isso, como é que isso aparece no trilho diário, né? E um desses uhum, temas foi o reconhecimento facial, porque, na verdade, mais do que isso, a questão de inteligência artificial na educação, né? Porque uhum, no setor público, de um modo geral, mas na educação, porque tem várias questões sensíveis ali de proteção de dados, como os dados de crianças e adolescentes estão sendo usados. uhum, Em paralelo a isso, a gente também tem, a gente faz parte de uma coalizão maior, não tem nome, a gente chama Coalizão Direitos na Rede, uhum, que é de direitos digitais, e tem uma campanha pelo banimento de reconhecimento facial, de tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública, né? Por uma série de razões ali, porque é uma tecnologia que ainda apresenta muitos erros, que pode ter viés, que pode cometer injustiças, enfim. uhum, Então esse tema estava ali, né? E aí eu percebi que tem algumas cidades que estavam no radar, porque são uhum, cidades que têm pessoas ali diretamente envolvidas, e outras que não necessariamente, as coisas estão acontecendo e as pessoas não sabem. Então, uhum, eu fiz alguns testes, assim, né? Eu uso a interface mesmo, eu já usei a API, mas para mim tem uma curva maior. Como eu estou meio sim, enferrujada, né? uhum, Eu sei usar pandas, mas eu preciso de um tempo maior para uhum. lembrar até esqueço o nome das coisas. Mas É, mesmo entendendo como funciona por trás, é mais fácil até performar as buscas dentro do site também, né? eu acho que nessa fase exploratória, de análise Uhum, exploratória, é muito melhor usar a interface para entendi. mim. Porque aí eu vejo mais ou menos a quantidade de resultados, se é manejável por aqui ou não. Uhum, entendi. Eu testo variações ali da palavra-chave, né? Então, por exemplo, o Uhum, reconhecimento facial é uma forma de olhar para o tema, né? Porque, na verdade, você pode estar tendo uma tecnologia que vai falar em biometria facial, né? Então, uhum, um primeiro teste, né, se a gente faz biometria, tem 4.905 resultados, e a gente vê que tem variações, ponto biométrico, aqui ele já está pegando variações, né, da palavra, que uhum, acho que sim. por ser ele está pegando a proximidade, né, por ser uma palavra pequena também. Uhum, Mas a gente pode usar também o asterisco para pegar, forçar ele a buscar essa variação, né? E aí uhum, ele vai retornar um pouquinho mais. Então é muita coisa. Aí o que eu costumo usar mais, na verdade, para pegar a variação é usar usar o, a expressão a entre expressão aspas, né? entre aspas, com algumas palavras e uma distância entre elas, né? Então, pode ter reconhecimento facial, né? Que geralmente é a expressão, ou reconhecimento de imagem, né? E a gente já tem uma outra, que é reconhecimento óptico, exportação de imagem, enfim, eu faço esses testes para ver, né, o quanto que a gente tem de variação. Mas aqui é uma expressão relativamente consolidada, né? Reconhecimento facial. Uhum, A gente podia ter também biometria facial, né? uhum.
que já reduz bastante. Então, eu costumo pegar os resultados que estão bastante dentro do escopo e que tem mais ocorrências, Uhum, né? E eventualmente até fazer uma combinação de duas, era assim uhum, mesmo, não é aquele que está fazendo o E, né? uhum. Necessariamente. Eu nem não lembro como é que faz isso. Deixa eu só ver. Tem uma parte que tem um tutorialzinho, né? Deixa eu achar aqui. Tem aqui mesmo, né? No... Ah, lembrei, é o Python, né? O O aqui. Uhum, É, tá vendo? Já tá enferrujado aqui, não. Então aqui ele pega, ele junta, né? Então são dois temas que eu já vi que tem uhum, ocorrência e uhum, que tem um potencial de estar dentro do escopo. E aí começo, né? Se eu tenho interesse, se há uma coisa que está ocorrendo agora no debate público e eu quero ver as mais recentes, eu ordeno por mais recentes, né? uhum, E, e aí a gente vê aqui essa quantidade de texto que aparece na tela já, para mim, costuma ser bastante. Eu até gostaria de um pouco mais, né? uhum. Muitas vezes. Sim, Eu acho tem que mais no contexto, caso né? no caso de tecnologias da educação, acho que a gente põe mais caracteres aqui, ele, para mim, tem um tamanho mais adequado. Mas aqui já tem um contexto razoável e eu já consigo olhar aquilo que realmente me interessa, né? Que eu vou baixar o Diário Oficial e ver tudo. Eu, eu costumo anotar, né? Se eu não estou usando a API, eu não estou transformando Uhum, aquilo para uma base de dados. Se uhum. tivesse um download, que é uma demanda, né? Está na nossa Sim. fila aí de fazer, para mim seria um cenário idealíssimo, né? Porque não precisaria ficar sistematizando manualmente, mas eu costumo abrir mesmo abrir uma planilha, né, um Google Sheets ali, e começar a classificar. Então, por exemplo, Santos, na data tal, é, um, a, é uma discussão de um projeto de lei para restringir o uso de tecnologia de reconhecimento facial no município, que é bem algo que está no escopo da campanha da coalizão, né? Então você meio Isso que já seria. tabula esses resultados, Eu né? tabulo, eu Uhum, tabulo, porque dependendo da questão, eu vou falar assim, olha, tem X ocorrências nessa uhum, cidade, né, tem X casos de lei sendo discutidos, X casos de uhum, licitação. Então, eu vou fazendo uma tabulação, né? Nesse caso aqui, eu fiz um fio de Twitter com casos interessantes, com anedotas. E aí aquilo, o objetivo era chamar a atenção das pessoas que uhum, nesse meu círculo são jornalistas, tem promotores, tem gestores públicos e as uhum, pessoas da própria coalizão, das outras organizações, que pegam aquilo e vão agir a respeito, né? uhum, Então tem outro que eu fiz nesse contexto, né? Eu fui percebendo, olha, tem coisas em diferentes contextos mesmo. Aqui tem muito sistema de acesso a prédios públicos, uhum, sistema de acesso a prédios públicos usando biometria facial. Então, é outro público, a gente está falando de servidores públicos, de visitantes. E aí eu fiz um fio só para falar de servidor, de biometria facial no contexto de servidores públicos. E aí começou a ter sindicato que nunca tinha pensado nisso, que viu ali, que retweetou, nossa, que aí já retweetou para deputado, né, que atua em causas de sim. direito de trabalho. E aí, assim, nossa, olha isso, olha que absurdo que está acontecendo, né? E sim, é uma coisa corriqueira. Aqui, nesse caso aqui, né, lendo agora, regra para acessar um local que tem um sistema que tem que usar, né?
para Uhum. passar na recepção. Sistema de bilhetagem eletrônica de ônibus, que era outro caso. Aqui foi um caso que eu apontei, que era um controle de frequência de servidores com georreferenciamento. Então, se você tem Nossa. o ponto eletrônico dos servidores Uhum. e que passaria a ter o reconhecimento facial, acho que com um dispositivo móvel, Uhum. e aí pega o georreferenciamento, né, para ver em que lugar da cidade que a pessoa está, que eu também achei alguma uma coisa invasiva, né? É. E depende muito do contexto, ali tem que ver. Então, aqui a gente está falando de Secretaria de Educação, né, que eu já Uhum. vejo aqui pela sigla. Aí, quanto mais você usa, mais você vai conhecendo, né? Sim. Aqui eu já consigo ver que é um contexto de licitação, Uhum. que é um edital de pregão e que é da Secretaria de Educação. Então, foi aí Uhum. que o sindicato viu, nossa senhora, estão vendo ponto eletrônico com Sim. controle de georreferenciamento, enfim. Uhum. Compra também, né, de equipamentos. Então, eu vou meio que visualmente, dependendo do contexto. Se é uma coisa que eu quero escrever a respeito, eu fiz isso sobre como está a Lei Geral de Proteção de Dados no município. Aí eu Uhum. tabulo, vou fazendo uma planilha ali e, né, duas janelas e Uhum. vou copiando e colando mesmo. Se Trabalheira, né? tivesse o down, se tivesse o download, Uhum. e aí tem enfim, aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo, né? Aqui É, eu tenho quase certeza que ele está falando de é, fazer o cartão de estudante para a mobilidade urbana, para usar o Uhum. ônibus, né? Passe estudantil, e que ele vai ter que dar uma foto para a biometria facial para bater a foto dele com o uso no ônibus, né? Uhum. Sim. Mas aí vamos supor que eu não tenha pegado o contexto, quero entender melhor, e eu vou baixar o arquivo original, geralmente, né? Eu acho que o Uhum. TXT, ele, é, se você quer copiar o texto, se você quer usar o Uhum. trecho, eu acho que ele é melhor, mas eu prefiro ver a página diagramada mesmo para entender o Sim. contexto dele. Uhum. Então, eu vou baixar. Nesse caso, né, acho que não sei se vai dar para ver, porque ele está pegando a janela, né? Ou ele Eu acho que ele está mudou a pegando. aba quando você mudou. Talvez seja só o navegador, não sei. Eu tô vendo Porque aqui o querido diário agora, né? ele abriu o Acrobat Reader aqui, né? O leitor de Uhum. PDF. Sim. E aí eu vou dar o Ctrl F aqui e buscar o trecho em que está. Eu vou botar o Ctrl F no reconhecimento facial para achar a página e ver e ler direitinho. A Essa já é biometria uma etapa de facial. você entender a informação, né? Não necessariamente aquela parte de tabular, mas quando você precisa de mais contexto, um entendimento maior, Mas né? exatamente. É o cartão escolar, então ele tem. Só que é uma portaria que fala da regra do Uhum. passo escolar, e aí eu vou lá na minha planilha e vou tabular a portaria. Uhum. Tem casos de alguns municípios que tem um bug, né? Uhum. Que ele tem aqui, por exemplo, eu só passo o mouse em cima, eu já vejo a URL que gera aqui no navegador. Uhum. Aqui em Maceió, por exemplo, eu já vejo que tem um ponto PDF no final. Em Dracena, não tem. É um Uhum. caso de PDF que vem sem extensão, e Uhum. aí, quando eu vou baixar, ele não abre no computador, eu tenho que abrir o gerenciador de arquivos, colocar manualmente a extensão PDF. Entendi. Uhum. Então, é algo que, né, é um bug já mapeado, mas que está aí no, É. no backlog. É um usuário que não Mas sabe disso, né? Não vai conseguir acessar por não, aí.
Não, ele vai ver que arquivo estranho, que não abre e não vai É. conseguir abrir. Talvez ele venha aqui baixar o TXT que, né, que Uhum. tem sempre raspado ali. Sim. O problema do TXT é que é aquela enormidade. Se você não tiver É. familiaridade com Ctrl F, né, ou buscar palavras-chave, e Uhum. visualmente também, né, assusta as pessoas que Sim. não estão habituadas. É. Então é isso, assim, nesse caso, se é um caso mais eu quero chamar a atenção por um, por uma Uhum. questão, eu conto a história mesmo dali, né? Olha, aqui em, tudo indica que, né, não é nada que a gente possa cravar, porque a gente não vai ter certeza que, mesmo que tiver a publicação aqui, se o pregão eletrônico está vigente, se realmente foi feito, se era só um anúncio, enfim. Mas Uhum. é informação oficial, então é informação que está disponível. Acho que aí cabe também às pessoas, né, os jornalistas, as pessoas que vão checar isso, que vão questionar. Uhum. Por exemplo, teve um defensor público que me procurou quando viu esse fio para entender assim, pegar mais informação Uhum. e porque ele queria construir um ofício em que ele ia mandar para a prefeitura para perguntar exatamente o contexto. E aí ele fez isso, né? Tá? A prefeitura mudou o projeto, mudou a forma como estava fazendo. Interessante. Mas, Uhum. então são, né, essa é uma primeira abordagem. Aqui né, a combinação de fatores, eu provavelmente não estou pegando todo o universo, mas já Uhum. é uma quantidade interessante para ver a diversidade de casos que existem, né? Só nessa página aqui, Uhum. a gente já vê que tem, assim, tem até umas É. coisas, assim, o Hã? reconhecimento facial de placas, né? O pessoal usa, a placa tem uma cara, né? E aí tem essas coisas que ajudam a aproximar as pessoas também, né, do diário, da história do Diário Oficial, porque, assim, o setor público comete erros também, Uhum. né? Tem coisas curiosas, tem coisas engraçadas e tem coisas muito sérias, né? Sim. Então é isso, ponto eletrônico, concurso público, e a gente tem uma diversidade de tipos de publicação, né? Aqui, por exemplo, parece uma ata de reunião. Uhum. Está relatando que alguém falou da possibilidade de reconhecimento facial, fulano de É. tal sugeriu uma pauta, e aí já Uhum. teve licitação, teve, né, aqui também, ó, alguém respondendo, né, Uhum. um questionamento. Então, para quem não está familiarizado, é, é um trabalho mais demorado. Agora, para quem já bate o olho e consegue ver, né, eu já Uhum. faço acho que eu poderia levar aqui, né, com 329, 293 ocorrências aqui, a, sei lá, passar uma hora classificando e olhando Uhum. e já produzir uma análise sobre isso, né? Então, Entendi. pensionista, enfim. Eu vou olhando a diversidade de casos, às vezes é realmente mais a análise exploratória Uhum. de, de entender o tema, né? Mais do que a necessidade de fabular, né? Sim. Acho que esse é um caso, não sei se Sim, sim. querem É bem explorar mais. interessante. É, não, acho que a gente passou por tudo aqui, né, das perguntas que eu faria, né, caso não fossem, né, em relação aos termos ou às limitações, né? Acho que só uma última pergunta, assim, que a gente pode fazer para encerrar essa parte da inteligência, do reconhecimento, né? É, nessa hora, quando você estava fazendo essa busca, talvez eu até já saiba essa resposta, mas só para reiterar, assim, Hum, né? É, se você tivesse uma varinha mágica, né? O que você queria mudar no diário nessa hora, assim, quando você estava aí imersa nessa busca, qual seria, assim, a coisa que daria mais, traria mais valor nesse momento que você estava realmente
nesse processo de caçar informação, né? Eu já fui falando várias coisas mesmo, né? Uhum, De acho que se tivesse um download aqui, eu já usaria isso mais fácil. Se eu tivesse uma possibilidade, aí eu já estou uhum, indo mais além, né? De ir fazendo filtros aqui, né? Por exemplo, por tipo de ato, eu faço uma primeira busca e depois eu vou refinando a busca com mais filtros. Tipo de ato, os municípios já têm, né? O período já tem, mas acho que o tipo de ato, que é uma informação que a gente não tem hoje, uhum, de forma sistemática, né? Teria sim. que extrair, já seria uma coisa legal, a possibilidade de eu baixar o ato, Uhum, ou de abrir só aquele ato, não o diário oficial inteiro. uhum. Acho que esses são, ia facilitar muito, né? Com Esse certeza. processo, assim. E acho que talvez expandir, eu ter opção ainda intermediária, né? Ainda mais fácil do que a segmentação da publicação. Se eu tivesse um botãozinho aqui de expandir, reduzir a quantidade de texto, de contexto aqui, né? Tô Sim. aqui, aí eu quero ver mais, eu não quero abrir o diário, mas um pouquinho mais já ia ajudar, né? E que não precisa fazer de tudo, só dessa publicação. Uhum. Já ia ajudar também. Faz sentido. Acho que tem mais coisas, viu, Ju? Se você deixar, eu vou ficar falando. Uhum, Tipo, cliques, né? Já que aqui não apareceu nenhum, mas o CNPJ, né? uhum. CNPJ aqui tem o número de processo. É. Um dia a Tipo, gente destacar essa conseguir. informação, você disse? Não Não, entendi. assim, se um dia é que o CNPJ a gente já está integrando com a base da Receita, né? Então, Aham, se aparece aqui, por exemplo, eu já clicar nele para ver uhum. informações dessa empresa, dos sócios das empresas. Entendi. Ver É, tudo, e, né? Aham. e futuramente também informações de contexto, né? Tipo, a gente chegou a fazer um glossário do. Uhum, Porque no começo a gente já sabia que era uma barreira para as pessoas, né? Mas se sim. a gente tivesse esse glossário integrado aqui, você passa o mouse e você já vê o que que é uma dispensa de licitação, Uhum. né? Já É, tem um contexto um pouco maior. O que que é, né, o processo eletrônico, coisas que são recorrentes, sim. né? É. E Para um usuário leigo, né, que não entende sobre gestão pública, sobre como é que é feito toda é, essa formato de publicação, é interessante, né? vai ajudando que essas coisas que já estão na minha cabeça que me tornam mais rápido aqui o processo, elas Uhum, poderiam estar aqui também de alguma forma ajudando a pessoa, né? Isso aqui, sim. uma tagzinha, né? Isso aqui é uma licitação, isso aqui é um. Uhum, com certeza. Isso. Eu tinha até esquecido desse glossário, viu, pra dizer a verdade. É, ele mais integrado, né, na busca ajudaria, assim, né? Porque fora de contexto é mais um dicionário, né? É, Não traz ali informação acho dentro que, do contexto, né? acho que você tem que entrar em entenda É, e aí eu não entendo. sobre entenda glossário. E aí tem um glossário. É, não. E Com certeza tem aí, alguns aspectos aí da arquitetura do site que dá para melhorar, que é mais mover alguns itens, colocar num lugar mais é, contextualizado, desde isso aí, né? Que é uma funcionalidade você poder ver direto no diário, né? Já puxar ali aquele termo ou aquela coisa que existe no é, glossário. Mas tem bastante é, espaço mesmo para melhoria. isso. Interessante. Vamos falar um pouquinho da parte da gestão pedagógica preventiva, que foi uma parte mais com inteligência artificial, né? Um termo que o pessoal tem usado bastante, né? Como é que foi, Assim, assim? esse daí foi o termo algoritmo, eu acho. Uhum, Ele era mais simples, né? Porque ele não era um termo monitorar, a gente estava monitorando o termo algoritmo. uhum,
tem bastante resultado, né? Mas naquele momento eu peguei porque a gente tem um monitoramento diário ali, né? E apareceu. Agora, para recuperar, eu vou pegar no contexto do Rio de Janeiro, ver se já ajuda. 52. É, aqui já. É, aqui ele estava, aqui, o acordo de cooperação, né? Primeiro ele fez o acordo de cooperação, depois Uhum, designou servidores para acompanhar esse acordo. E uhum, aí me chamou muita atenção essa ideia de que era para um algoritmo preditor de estudantes com alto risco de evasão, para uhum, prevenir infrequência e tal. A gente sabe que quando vai construir uma inteligência artificial, né, um- fazer uma análise preditiva, não existe bola de cristal, né? O insumo para você prever uhum, o futuro é olhar estatisticamente as probabilidades que estão vindo do passado. E uhum, aí isso fica muito enviesado, porque depende do que você vai selecionar ali. Então, aí uhum, foi um caso em que eu saí da plataforma, né? De que eu comecei aqui, eu olhei esse acordo, e aí eu comecei entrei no site da Prefeitura do Rio de Janeiro e fui buscar na parte que tem lá convênios e uhum, contratos, buscar esse acordo de cooperação e não encontrei, né? uhum. E aí, é, acho que será que a gente pode abrir esse tweet para. Acho que eu tenho o link aqui. Você quer que eu te passe aqui? Eu quero, que aí eu mostro. Uhum. Aí aconteceu uma Foi esse interação aqui, né? Eu mandei aqui no chat. lá no chat. Eu nem estou usando mais o Twitter, o X agora. É, ficou estranho, né? Depois perdeu a alma um pouquinho. É, aí eu falei, eu expliquei, né? Tá aparecendo, né? Uhum, Que é o monitor do um algoritmo, né? E aí que o Rio de Janeiro firmou um acordo. Assim, a princípio, a gente não tem, a partir só do Diário Oficial, como uhum, fazer uma denúncia, assim, né? Aqui a gente teve 111 mil visualizações, uhum, 101 pessoas salvaram, 805 curtiram, 125 compartilharam. Então, teve uma certa repercussão. sim. Então, eu expliquei, né? Eu, eu disse que eu fui ao site ver a íntegra, e aí Uhum, uma primeira crítica é que quando a gente usa a inteligência artificial, ainda mais nesse contexto de crianças, adolescentes e uma população vulnerável que está uhum, sujeita a invadir da escola, é fundamental a gente saber ter transparência. Então, uhum, o acordo de cooperação tem que ter um plano de trabalho, esse plano de trabalho tem que estar publicado, para a gente entender se eles estão prevendo uma análise de riscos, né? uhum, E aí eu conectei com outro caso de que tinha acontecido também também via o querido diário, né? A gente tinha uhum, visto a prefeitura de Cáceres. Eu já tinha levantado isso aqui, né? Então eu vou abrir para mostrar. Antes disso, assim, dá para ver que tem ali pessoas interagindo, né? Sou uhum, repórter do jornal O Globo, queria conversar, sim. pessoas da área, né? Uhum, Pedindo para conversar, pessoas na defensiva ali falando que provavelmente uhum. trabalham com o tema ou trabalham lá, né? É, É assim, não, mas vai ter, né? Pô, quem está olhando de fora não sabe se vai ter ou não, né? Precisa de sim. transparência. Então Gera teve um tudo isso. debate, né? Gera um debate, gera um diálogo e tudo por causa de uma publicação no Diário Oficial, né? Uhum, E aí eu conectei com outro tema que já tinha feito
um fio desse tipo também, não tinha tido tanta repercussão quanto aquele, Uhum. mas esse eu também fui atrás, vi o aviso de licitação, Uhum. e fui atrás do, do edital, né? E Uhum. o edital, para entender o que estava no. Tem toda a especificação do sistema. E aí tinha coisas muito preocupantes, né? Porque fala que vai fazer ações individualizadas. Tem outra coisa, quando você faz esse modelo, às Uhum. vezes você está trabalhando, a ideia é sempre que você está trabalhando com dados anonimizados e que você vai fazer, sei lá, uma mancha de risco, que você vai trabalhar com o risco de unidades escolares, de turmas. Aqui eles estavam falando de ter uma ação individualizada, ou seja, estar trabalhando com dados pessoais identificados, né? E aí fui aí para gerar esse diálogo, eu fui colocando trechos específicos aqui, Uhum. né? E nesse caso foi interessante porque apareceu uma pessoa aqui, se eu, Uhum. se eu lembro, eu costumo marcar algumas pessoas, né, que são do campo Sim. para elas olharem, né? Uhum. E aí tem alguém que mostrou que, que achou que é muito parecido com outros editais, né? E que tem copia e cola de outros editais. Que loucura, né? Caramba. E tinha até prints de um determinado sistema. Então, a prefeitura estava fazendo uma licitação em tese para ter concorrência, mas ela dizia que queria daquele jeito, que era um sistema que ela ia contratar, né? Entendi. Então, isso, né, teve também a pessoa que pegou, a pessoa começou a procurar, né? Ela Uhum. falou, "Ó, olhei aqui em Arujá, depois em Caraguatatuba, edital, ela começou a achar vários outros editais parecidos, Ah, a diferença, tá? Uma pessoa que eu não conheço, uhum. que se empolgou aqui a Começou a partir do caçar também. assunto, né? Começou a caçar. Já Uhum. é um pouco daquele público que a gente fala, né, É. do final da bolha, mas para isso acontecer demandou ali uma explicação mínima, né? Uhum. E eu acho que aqui acontece um outro fenômeno que é muito difícil fazer institucionalmente, que é as pessoas querem dialogar com outras pessoas, né? Uhum. Eu acho que esse caso aqui ele não teria tido tanta repercussão se tivesse sido pelo perfil institucional da Open Knowledge. Até que Uhum. teria uma outra linguagem ali. Eu já fiz Sim. esse teste algumas vezes, né? Vamos publicar Uhum. isso aqui, Open Knowledge, de um jeito mais institucional. Isso Institucional. aqui é Uhum. a Fernanda falando, a Fernanda que é especialista no assunto, está falando para outras Uhum. pessoas, né? E isso costuma dar mais engajamento, né? Por mais que a Open Knowledge tenha mais seguidores do que eu, né? Uhum. Então acho que tem esse fenômeno de proximidade que as pessoas querem Sim. dialogar com outras pessoas, elas querem se identificar com pessoas Uhum. e, e que isso também aumenta um pouquinho a dificuldade de como engajar as pessoas aqui, né? Mas eu acho que esse aqui criou um efeito que a gente gostaria, que era chamar a atenção para o assunto, fazer as pessoas Uhum. buscarem, né? E do reconhecimento facial também fiz, né? Um aqui que também gerou um Sim. debate, as pessoas, olha lá, olha como é que foi, isso aqui a gente não tinha visto. Acho Uhum. que é uma estratégia, né? Contar a história ali a partir do que a gente acha. Não, a gente não chega a conclusões aqui, né? A gente só Uhum. levanta questões, levanta Sim. problemas ou levanta lacunas. Uhum. Que era esse em termos de histórias, casos foram dois emblemáticos. E geralmente a metodologia é essa mesmo, né? Uhum. Depois, por exemplo, nesse caso, algoritmo preditor, né? Uhum. Aí eu pego para ver se, bom, será que além do Rio de Janeiro alguém mais embarcou Sim. essa mesma ideia?
e aí veio só o Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas pode Mas o próprio ter, preditor, né, não é exatamente um termo, talvez, que vai ser mais é, tão usado, né? vai usar mais preditivo, né? Ou análise preditiva, aí já vai ter, de ter alguma coisa. Variações. Uhum. Mas, não, porque quando usa aspas, ele não funciona o operador de. Esse é um Uhum. problema, né? É, a combinação de dois operadores avançados. Uhum. Já não funciona tão bem, né? É, aí tem análise preditiva, né? Aí o que que eu faço nesse caso, se eu quero usar uma expressão e uma variação, aí eu vou fazendo a variação manualmente, né? Uhum. É, que aí você já vai, sei lá, análise algoritmo preditor, né? Aí já vai incluir os dois casos do Rio de Janeiro. Uhum. É, Muito interessante isso, então, né? Que você, como indivíduo, tem mais repercussão no Twitter do que a organização, né, em si, assim, né? No sentido de ter acho, engajamento, né? acho que isso é a cultura dos influencers mesmo, dos Sim. influenciadores, porque por que que as marcas vão buscar É, influenciadores, né, pessoas? é. Porque esse é o fenômeno, né, Afeta até das o pessoas. jornalismo, né? A informação mesmo, É, né? sim, hoje as marcas de veículos têm menos importância do que as pessoas, muitas vezes, que escrevem, as pessoas acabam ficando maiores, e aí elas É, viram um influenciador, né? os novos embaixadores, influenciadores da marca. Nós temos os nossos embaixadores e eu acho que essa ideia também de que a gente quando fez uma hashtag uma vez não pegou muito. Uhum, Achei no Diário Oficial, né? Em primeira uhum, pessoa. Eu achei e estou compartilhando, uhum. mas realmente não pegou muito. É legal, acho que foi super rico, assim, né? Ter essa, como você usa, assim, acho que mesmo você sendo, né, stakeholder, entender bem, ainda dá para ver os problemas, né, como usuário, até porque você trabalha ali no dia a dia, né? Mas legal, acho que parte da entrevista encerrou, assim, se você quiser adicionar mais alguma coisa, né, pra gente manter aqui documentado. Acho que é isso, assim, acho que tem uma espécie de músculo, assim, que a gente exercita, Hum, e acho que tem esse tema que a gente acabou não desenvolvendo muito, né, de conhecer quem está usando, e sim. eu me pergunto muitas vezes, assim, será que a gente devia ter alguma forma de... Eu não gosto da ideia de ter um cadastro, né, mas para usar, mas Uhum, acaba sendo muitas vezes a forma como os uhum, lugares, né, as plataformas usam para você poder entender como que o uso está acontecendo ali, né? A uhum, frequência. Acho que acho que tem esse desafio, né? Acho que às vezes tem até uma questão ali de comunicação também, que é pedir para as pessoas informarem que o conteúdo foi encontrado ali. Porque eu já vi isso em muitos casos também, né? Já teve organização que fez relatório, que achou casos do campo de uhum, estudo dela, e que depois não citou o querido diário, mas assim, ela está usando a informação do diário oficial, não do querido diário. uhum, A gente põe lá na nossa política de privacidade, né? Se você quiser mencionar, por favor, mencione. uhum, Tem lugares, por exemplo, a agência Fiquem Sabendo, que eles falam mostram como mencionar. Se você está usando uma informação que a gente ajudou a abrir, uhum. mencione, porque você nos ajuda a Sim. crescer. Às vezes eu acho que Uhum, falta isso um pouco para a gente também, né? sim. Lembrar as pessoas de que precisa sustentar, precisa É.
ser Lembrar porque ela reconhecido, existe, né? Ter esse dado, né? lembrar. Assim, faz sentido. É. É. A gente é muito legal, assim, é porque a gente não pede nada, a gente fornece as coisas, né? Mas às E vezes até uma forma menos em termos de controle, né? Mas você tendo uma seção do usuário, que na verdade a pessoa pode favoritar, pode ter formas uhum, avançadas de tratar aquele dado, então você sabe quando você vai tendo aqueles usuários mais frequentes, né? Você consegue é, conectar. Então, é uma forma até do querido diário saber, né? Poder até ter uma parceria maior com essas pessoas que é, estão usando. Se de repente nesse você tem uma sentido. área logado que a pessoa pode customizar e ter aquela área para ela, assim, pensando, né? Alto, assim. É, Mas faria sentido até para a pessoa estar mais conectada à iniciativa, não ser mais um dos sites, dos trocentos sites que ela olhou, né? Mas não, esse é um site é, que é de uma organização, é, faz parte, né, de toda uma. isso. E eu acho que não dá. Na educação a gente tem isso que é pouco explorado, né? Porque Sim. as pessoas nem sabem que tem o alerta. Então acho que tem É. um desafio enorme ali para concluir Uhum. de comunicar de forma não exaustiva, assim, também que não sobrecarrega a busca, facilitar a busca, prioridade à busca, a informação, mas a Uhum. gente pode dar um É, pouco mais de contexto sobre a plataforma, né? sim, com certeza. Mas no mais, muito obrigada pelo seu tempo. É, Eu assim, que né, o que a agradeço. gente. A ideia, assim, só para você ter uma ideia, né? Eu acho que eu já expliquei assim, mas é uma parte dessa entrevista é Uhum, muito para entender essas melhorias das páginas do site, mas do quem uhum, somos, a comunidade que está expandindo, né? Para qual lado vai, como a gente direciona esses diferentes públicos que a gente conversou um pouco, né? Inclusive, mesmo que nem tudo a gente consiga dar de funcionalidade para o público, a gente já tem aquilo mapeado e com uma profundidade. E a segunda parte, né, foi uma ideia do Pedro, da gente, de repente, expandir para a escola de dados e ter, né, pessoas usando, mostrando como elas usam, né? Esse, inclusive, é uma das formas de você pensar no site mais para frente, dele ter realmente naquela parte de suporte, né, um FAQ, exemplos como se uhum, usa, né, muito comum em plataformas que se trata muito dado, né, o mesmo trabalho em uma, e tem todo um trem que eles chamam de Quorum School, que é para aprender a usar a plataforma, né? Então, às vezes a gente tendo esses casos de usos, ia ser legal e a gente pensar, de repente a Fê pode ser a primeira para a gente fazer esse piloto e pensar uma coisa assíncrona, né? Que não vá demandar tanto e que a gente consiga pensar para a galera ir lá gravando e a gente ter um material legal, assim, para trabalhar. Então, eu vou editar esses dois vídeos, né? Separar um é mais para o grupo de tá lá. front e outro que dá para usar de outras formas e tal. Mas Ah, obrigada pela legal, assim, não, pra gente é um baita luxo, assim, ter você colaborando e ter você pensando essas estratégias, né? Eu vejo lá os materiais, o pessoal vai compartilhando, eu acho incrível. E, assim, eu talvez tenha, né, falado muito contexto, assim, e depois vocês acharem que os cortes não vão dar muito certo, a gente Uhum. pode gravar também vídeos mais curtinhos, enfim. Sim, sim. Eu Mas ela acho já que foi bem rica, assim. a estratégia é muito legal, assim, acho que pensar um QD School, acho Não é? que Quem boa. sabe? A gente vai começando formiguinha lá de frente, até porque a gente não tem muito braço, né, no QD, mas E no, ótimo. é, E vamos fazer legal. esse GT crescer aí, trazer mais Uhum, gente. Muito com legal. certeza. Tá bom, gente. Olha, Obrigada. demais. Tchau, Boa tchau, Pedro. noite. Ah, Tchau, tchau, agradeço Valeu, demais. Vanessa. Pedro. Obrigado, Fê. Valeu, Ju. Até mais. Obrigadão, foi Valeu. ótimo. Falou. Tchau, tchau.